Você já se pegou pensando em alguma coisa e falou: Nossa, por que eu tô pensando nisso? Eu nem concordo com isso. E era como se o pensamento não fizesse parte de você. Os pensamentos muitas vezes mentem para nós. Hoje eu quero te explicar por que os seus pensamentos estão mentindo para você. Existe o nosso campo mental, existe a nossa essência. O nosso campo mental produz pensamentos através do nosso cérebro que está projetado para se defender o tempo todo. Então, muitos dos nossos pensamentos são baseados no medo e na insegurança. E muitas vezes a gente se engana pelos nossos pensamentos. A gente presta muito atenção neles como se eles fossem verdade, como se eles fossem uma premonição, quem a gente é ou o que a gente realmente acha. Mas não, são conexões que acontecem independente da nossa vontade, feitas para a gente sobreviver. E muitas vezes elas são influenciadas pelo nosso subconsciente, que viu uma notícia, que ouviu uma informação. E uma coisa que eu aprendi com a minha professora de espiritualidade, a Gabriela Staff, é que se você consegue prestar atenção nos seus pensamentos, é porque você não é os seus pensamentos. Vamos fazer um teste aqui. Pensa num elefante cor-de-rosa. Agora pensa que você está pensando num elefante cor-de-rosa. Pensa nesse pensamento que você teve. Você não é seu pensamento. Você é a energia que presta atenção a tudo isso, que presta atenção a tudo à sua volta. Isso não é incrível? E como o nosso cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano, ele tinha que estar pronto para se defender, pronto para se proteger, muitos dos nossos pensamentos são baseados no medo e na insegurança. Só que pensa comigo, tanto o medo quanto a insegurança são suposições, não são a realidade, não são uma verdade de fato. E eles muitas vezes te bloqueiam o fluxo da vida. E para existir vida, precisa ter esse fluxo, precisa ter esse movimento. Então, sempre quando você tiver um pensamento de medo ou de insegurança, não se apega tanto a ele. E aí eu quero que você se apegue a outra coisa. Se você não vai se apegar aos seus pensamentos, eu quero que você se apegue aos seus sentimentos. Não para você ser um ser emocionado, tá? Não é pra gente tornar a emoção mais importante do que a consciência. Mas é para você prestar atenção nas suas emoções, porque os nossos sentimentos, eles não mentem. Eles sempre têm alguma coisa para falar pra gente. Eles dão pistas do que a gente precisa prestar atenção para transformar. A gente tem que lembrar de escutar os nossos sentimentos, validar os nossos sentimentos, acolher e entender o que eles estão querendo mostrar pra gente. Porque é só a partir desse entendimento, só a partir da gente validar o que a gente sente, acolher, prestar atenção nisso, porque se a gente tentar sufocar os sentimentos, a gente não vai conseguir transformar nada a partir disso. Mas se a gente acolhe os sentimentos, a gente consegue ver, tá, tô me sentindo mal nessa situação, então eu preciso fazer alguma coisa aí. Eu preciso tomar alguma atitude que seja me tornar mais forte para enfrentar essa situação. Mas eu preciso tomar uma atitude. Porque se eu tô me sentindo mal, é uma pista no que eu preciso transformar. E quanto mais autoconhecimento, mais maturidade, a gente consegue agir diante dos sentimentos que a gente tem com mais noção. Porque se você não tem maturidade, você vai achar que a vida toda tá contra você. Mas se você tem maturidade, você começa a olhar mais para você e o que você pode fazer a partir disso para você ter um resultado melhor. E quanto mais você tem esse diálogo interno, mais você conversa com você mesmo e escuta essa voz interna sua, mais forte ela fica, mais ela cresce e mais pistas ela te dá
a respeito de tudo à sua volta. E, consequentemente, mais poder pessoal você tem, porque quanto mais controle você tem da própria mente, mais poder você tem para agir na vida. E essa coisa da gente ter autorresponsabilidade, saber que na vida nós é que temos que tomar uma ação, mesmo que o outro esteja fazendo algo pra gente, a gente tem que agir diante disso na nossa personalidade, não no outro. Porque o que o outro tá fazendo é a história dele. E o que você faz, as atitudes que você toma, é a sua história. Lembra sempre que tudo que o outro dá é dele. Tudo que o outro oferece ao mundo é dele. E tudo que você dá para o mundo é seu. Então foca sempre no que você pode transformar em você e não querer mudar as pessoas à sua volta. E quando você transforma em você, você é exemplo para o mundo e tudo muda quando você muda. A gente sabe disso, né? E aí, quando a gente começa a prestar atenção nos nossos sentimentos, no que eles dizem para nós e nas nossas ações e nos pensamentos que chegam e no que a gente pode fazer com eles, a gente começa a ter um poder diferente nas mãos, que é o poder da coerência. Uma vez eu ouvi que todas as doenças que a gente tem, sejam doenças do corpo físico, quanto doenças mentais, depressão, ansiedade, toque, pânico, todas as doenças são resultado de uma incoerência energética. E o que é essa incoerência energética? Muitas vezes o que a gente está sentindo é diferente do que a gente está pensando e é diferente do que a gente está fazendo. E quando a gente consegue se alinhar pensamento, sentimento e ação, a gente consegue ser mais coerente na vida, coerente com quem a gente é, com aquilo que a gente quer. Todo o nosso ser vibra em coerência. E naturalmente a gente é muito mais saudável. Porque pensa, a ordem, a coerência, não dá uma sensação de saudável? Não dá uma sensação de plenitude? Eu acredito que totalmente coerente, só Deus, né? Essa inteligência divina que rege tudo. Mas se a gente conseguir ser cada vez mais coerente, se esforçar para ter cada vez mais coerência no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso fazer na vida, a gente consegue se aproximar cada vez mais dessa inteligência divina. E essa inteligência é o que faz tudo florescer, é o que faz tudo dar frutos, é o que faz tudo acontecer, se materializar, criar no mundo. E se a gente está plantando pensamentos bons, sentimentos bons e tendo ações boas, a gente vai colher tudo isso também. A gente vai florescer dentro de tudo isso. Mas voltando para a história dos pensamentos que mentem, vigia os seus pensamentos, escuta seus sentimentos e tenha cada vez mais coerência no seu sentir, no seu pensar. Leve o que você sente para o seu pensamento. Isso torna o seu pensamento um pensamento consciente. E leve o seu pensamento para uma ação consciente. Acorda essa energia observadora que tem dentro de você, que não é seus pensamentos, é você em essência. Faz com que ela esteja acordada e consciente, para você conseguir florescer coerência, para você conseguir dar bons frutos por aí. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, deixa um comentário, vou adorar saber sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que toda semana tem vídeo novo pra gente refletir junto por aqui. E a gente se vê na semana que vem.